Bom, agora eu vou falar de mitologia. A mitologia, e essa mitologia é muito interessante, é a mitologia do homem-pássaro. Então, que mitologia é essa? Primeiro, eu vou mostrar onde ela acontece. Aqui, na beira do vulcão, chamado Hanukal, existe uma aldeia pétrea, feita com várias casinhas, na verdade já foram, esse corpus, né, de casas de pedra, ele é composto por 54 casas, onde a população Rapanui ia a partir do mês de julho, na época da primavera. Então, eles iam para e ficavam até setembro, quando aconteciam os jogos. O que acontece? Essas casinhas que nós vemos, só se entra de 4, engatinhando. Elas são muito pequenas. Então, a comunidade se estabelecia ali durante várias semanas nessa vila para a cerimônia em homenagem ao deus criador Rapanui, que se chama Makemake. Inclusive foi descoberto, se eu não me engano, um asteroide que deram o nome Makemake. Mas, enfim, esse deus Makemake, a gente pode ver o que parece, né, que são 2 olhos, aqui a pupila, 2 olhos, um olho, um outro olho com o nariz, e ele é uma forma meio assim, meio uma bolha que se deslocaria né, nesse mundo metafísico. Então, Makemake, ele está ligado então à fertilidade e à primavera. Ele também era um deus que era protetor dos habitantes do ar, né? Em particular de aves. E essas aves, na primavera, elas iam do lado de uma pequena ilha, essa aqui. Aqui, então, do lado esquerdo, nós estamos na Ilha de Páscoa, e nós vemos um conjunto de 3 ilhas aqui. Então, essas ilhas, elas tinham a migração delas na primavera, e uma ave chamada Manutara ia colocar os seus ovos nessa ilha chamada Motunui. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, bem aqui tem um barquinho. Estão vendo aqui? Aqui é um barco que está possivelmente levando turistas para conhecer essa ilha. Isso é um barco de verdade que está semi-afundado. Agora, para mim que estou olhando aqui a tela, parece um barco de pedra. Não, é um barquinho que está levando pessoas para visitar a ilha. E também para fazer mergulho. A minha amiga que foi, ela fez mergulho. Inclusive, tem um moai embaixo da água, mas não é um moai verdadeiro. Eles fizeram... É porque o que eu estou vendo é isso aqui. É um moai na água, é isso? Não, o barco está super longe. Não tô... Esse barco está muito longe, exato, porque é muito longe a Ilha de Páscoa até essas ilhas. Então, o que acontece? A Ilha de Páscoa está em cima de uma plataforma, a 50, 60 metros abaixo do oceano, né, é onde se encontra essa plataforma submarina, que faz parte. Então, isso compreende? A plataforma está aqui, a Ilha de Páscoa está aqui, e essas outras ilhas estão aqui do lado. E esse é um pico que sai dessa plataforma. E essa plataforma tem uma determinada extensão de 15, 30 quilômetros para os lados, e embaixo dessa plataforma tem a tectônica da litosfera do planeta, que se encontra entre 1.800 a 3.600 metros de profundidade. Que aí... Ô, Kênia, então, peraí, a Ilha de Páscoa tem outras ilhazinhas perto dela que fazem parte ali da... Sim, mas são só essas 3. E são inabitáveis. São 3 ilhas. São 3 ilhas. Né? E essa aqui, a Motunui, é uma ilha sagrada porque recebe, na primavera, a visita do pássaro Manutara, que vai colocar o ovo, e esse ovo vai simbolizar a gênese do povo. Né? É um ovo sagrado. Então, vamos lá. Vamos voltar. Nós estamos aqui na aldeia cerimonial. Isso é na beira de um vulcão. Olha o vulcão.
Isso é uma fotografia panorâmica, eu acho que de 6 ou 7 fotografias, para poder juntar e fazer essa imagem. Então, aquela aldeia está em uma das bordas do vulcão, possivelmente aqui à direita, já não me recordo, mas possivelmente aqui à direita está a cidade em pedra, né? A aldeia pétrea de Orongo. Então, esse daqui é o vulcão Ranucal, isso é a água da chuva. E essa aldeia, ela não é mais habitada. Foi habitada algum dia, hoje não é mais habitada. Não mais. Tá. E eles moravam na beira do vulcão porque na época deles o vulcão já era inativo. Não, eles não moravam. Eles iam para lá na primavera por conta dos jogos mitológicos, que ia escolher quem seria o rei da ilha. Que é o Entendi. Homem-Pássaro. Pronto. Então, eu só estava contextualizando. Então, esse jogo era um jogo, uma competição, na verdade, era um rito ligado ao culto do deus Makemake. Por quê? Porque o Makemake, então, ele era protetor dos habitantes, ele era protetor dos habitantes do ar, portanto, do pássaro, que o objetivo era pegar o ovo do pássaro. Né? Então, como que esse mito acontece? Era realizada uma competição em que jovens da ilha teriam que saltar daqui da Ilha de Páscoa, vou colocar essa fotografia, saltar aqui da Ilha de Páscoa, descer as escarpas com um flutuador feito de junco, nadar entre os peixes e tubarões também, claro, até essa ilha, a ilha de Motunui, esperar que o Manutara colocasse o primeiro ovo e após colocar o primeiro que pegasse aquele ovo, ele deveria gritar e depois recitar uma fórmula mágica, uma fórmula ritual para o seu mestre. Quem eram os mestres? Aqueles que tinham escolhido quem seriam essa pessoa que iria participar da competição. Então, era só homens. E eles eram escolhidos de duas formas. Ou era o representante de uma tribo da Ilha de Páscoa, ou era revelado em sonho para um profeta da ilha, certo? Porque tinha uma capacidade, enfim, uma capacidade moral e física para isso. Bom, então esse jovem, ele teria que descer as escarpas do morro, aqui mostra, teria que descer então com esse flutuadorzinho, assim, de segurar, né, como se fosse uma prancha feita de totora, que é uma espécie de junco que cresce ali dentro do vulcão, nadar até Motunui, esperar que o Manutara colocasse um ovo, e o primeiro tinha que pegar aquele ovo, amarrar ele na testa, porque o ovo tinha que chegar intacto. Então ele era amarrado na testa, gritava, né, fazia a fórmula ritual, e voltavam para a ilha de Páscoa. Então, o vencedor, ele recebia em si, né, como se ele recebesse nele mesmo o deus Makemake, e ele se tornava uma pessoa sagrada. Como Makemake é um deus criador, e era um ritual, né, associado a Makemake, aquele que vencesse a competição, ele receberia em si o Makemake dentro dele, e também era considerado sagrado. Ok, então ele recebia um título, que era o título de Tangata Manu, que significa o homem-pássaro. Por isso que nós temos as representações, aqui na beira do vulcão, de homens-pássaros. Aqui, aqui nós vemos a mão, aqui também a mão, os olhos, o bico, né? Então é uma figura híbrida. Vou mostrar essa imagem aqui em detalhe. Essa rocha. Tá vendo? É como se fosse um pássaro com mãos humanas, né, em posição de oração. Bom, então essa fotografia mostra, eu acho que eu já mostrei ela, né? Mostra mais detalhadamente essa ilha onde eles deviam nadar. Aquele barquinho era uma poeirinha aqui.
aqui mais de detalhe, só para a gente ter uma noção de tamanho e de distância. Eu vou colocar, então, 2 fotos para que se possa comparar. Conseguem ver? Então, esse detalhe, a fotografia da esquerda, sim, o Tilma Zoom é um detalhe, então, dessa ilha. E ele tinha que alcançar, na verdade, era Motonui. Então, aqui dá para ver o barco, certo? O barquinho que leva as pessoas para mergulhar. O interessante é que é o seguinte, na Polinésia tem uma lenda que diz o seguinte, eu vou ler, a cosmogonia que é a tradição das ilhas da Polinésia. O gênero humano vivia de ovos postos por pássaros que copulavam com peixes após a formação do mar e do surgimento das primeiras terras. Ou seja, assim que o mar, né, assim que era feita a terra e havia as águas, os peixes copulavam com os pássaros, né? Ou seja, um elemento mais etéreo, pássaro, né, do ar, e um ligado à água. Eles copulavam e daí, desse ovo, vinha os homens. E o interessante é que a teosofia, a literatura teosófica, vai falar que a terceira raça ela se reproduzia por ovos, né? Por ovos. A terceira raça era feita de ovos. Então, provavelmente, como você disse, eles trouxeram da Polinésia para Rapa Nui essa crença, essa cosmogenia, né? Porque eles reproduziram bem parecido na Ilha de Páscoa. Mas, assim, a primeira raça, a gente está na quinta raça, segundo a teosofia, né? Então, sim, essa terceira raça, a quarta raça seria a Atlântida, e a terceira, isso, a Lemúria? Exato. E a terceira raça, que é a Lemúria, teria se reproduzido a partir de ovos. De ovos. E também, bom, e uma raça, ela demora milhares e milhares de anos para completar, né, os seus 7 ciclos. Né? Cada raça tem 7 ciclos. Então, houve um momento nas fases da terceira raça também que houve a separação do sexo. Porque antes os seres eram hermafroditas. Né? Houve um momento que os sexos se separam. Então, a literatura teosófica fala também sobre essa questão, né? Que algumas... Não, isso pode cortar. Tá, eu ia falar uma coisa, mas não vou mais, porque eu estou fazendo confusão. Tá. Então, eu falei isso, né? Então, isso. Então, em determinado momento, no desenvolvimento da terceira raça, os sexos se separaram. Né? Então, de seres hermafroditas, né, nós tivemos, então, os seres começaram a ter atributos masculinos e atributos femininos. Também na terceira raça se desenvolve a visão. Né? Não é isso não, desculpa. Também então, é o olfato, se eu não me engano. Eu acho que é o olfato. Mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar. Mas eu tenho quase certeza. Mas é na terceira fase também que, no início dessa terceira civilização, ou terceira raça raiz, os seres, então, eles são um olho só. Né? Então, está muito associado aos cíclopes. Né? Então, a gente tem os cíclopes na... Está muito associado ao quê? Que ficou longe, eu não ouvi. Está muito associado... aos cíclopes. Né? Que nós temos, inclusive... Isso. Então, nós temos as viagens de Ulisses, né, na Odisseia, o encontro dele com o Cíclope, né, que era aqueles seres gigantescos com um olho só. Então, deixa eu fazer um resumo aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente estava falando que tem toda uma cosmogenia da Ilha de Páscoa, que estava, inclusive, associada aos ritos para escolher o rei, de que existiria um pássaro que viria, que seria o Deus, está associado ao Deus da criação, ao Deus criador, que colocaria um ovo e, a partir disso, nasceriam as pessoas.
Então, a Kênia acabou de fazer toda uma explicação de como que se escolheria um rei a partir desse rito de esperar esse pássaro, colocar um ovo, numa reprodução desse mito fundante da civilização deles. Agora, como há uma hipótese de que os Rapa Nui se desenvolveram num local onde haveria sido a Lemúria, né? Então, é muito interessante pensar que na teosofia existia a ideia de que essa terceira raça lemuriana teve na sua primeira fase um nascimento a partir dos ovos, né? E a questão dos ovos, né? E a questão do desenvolvimento da visão e dos cíclopes, porque eu acho que é muito legal como a gente perdeu a Biblioteca de Alexandria, onde provavelmente existiam textos sobre essas outras civilizações. É um conhecimento que a gente já não sabe mais se ele é de história mítica, de história mística. A gente perdeu, e às vezes muitas descobertas arqueológicas começaram pesquisando mito, né? Tipo Troia, tipo Minotauro, eles começaram a pesquisar o mito e acabaram descobrindo Knossos, né? Então é muito interessante a gente pensar que talvez tenha havido uma civilização onde existiam cíclopes, e aquilo passou a fazer parte de uma mitologia de uma civilização antiga, mas a gente já perdeu o rastro dessa história, né? Sim, sim. Inclusive, a literatura teosófica diz que as construções ciclópicas são dessa época, foram as primeiras cidades construídas por essa antiga civilização, essa civilização arcaica. Essa civilização dos cíclopes fez qual construção? As construções ciclópicas. Então, por exemplo, Sacsayhuamán, no Peru, próximo a Machu Picchu, até Micenas também, né, tem uma parte de uma fortificação ciclópica, bom, e outras pelo mundo, né? E também tem muita semelhança com o Tiwanaku, na Bolívia. Bom, então a literatura teosófica diz que essas construções ciclópicas estão associadas à Lemúria. Agora, uma coisa... Mas por que chama construção ciclópica? Porque teria sido feita por cíclopes? Não, pela sua monumentalidade. Só poderia ter sido feito, segundo a literatura teosófica, por seres de alta estatura. Ah, entendi. Porque o desenvolvimento de uma civilização, de uma raça raiz, segundo a literatura teosófica, ela dura muitos milhões de anos e ela tem 7 fases de evolução. E, além disso, também existem 7, vamos dizer, ajustes kármicos, né? Que podem ser um tsunami que lava tudo, que pode ser um incêndio, que pode ser uma catástrofe, porque precisa ajustar ali por algum motivo. Certo? Entendi. Então, são muitas fases. Em relação à civilização lemuriana, né, se fala também que, no momento dos cíclopes, então, qual é o objetivo desses ciclos, dessas 7 fases? É que cada vez o ser humano fique mais perfeito, né? Então, é como se a gente estivesse moldando um barro até que ele alcança a perfeição para a forma que a gente quer a forma, e que depois a gente dá o sopro divino, ela tem inteligência, né? Humanas. Então, houve um momento, então, que esse grande olho do cíclope, ele se encolheu, e é hoje o que nós chamamos de glândula pineal. Ah, que lindo, que legal! Que é um mistério ainda, né, essa questão da glândula pineal. Então, só para finalizar a questão do rito, isso é retomado nas danças Rapa Nui. Então, aqui é um espetáculo de dança onde esse homem, esse indivíduo, ele anuncia a competição com uma concha, né? E lembra o Devadatta, né? Soprado por Arjuna lá na guerra narrada no Bhagavad Gita, em Kurukshetra. Então, aqui uma representação do homem-pássaro, que é esse homem viril que faz tudo, né, em busca do sentido sagrado, né, para o seu Você aumenta um pouquinho para a gente ver? É linda essa foto. Ele está com umas roupas típicas, né? Sim, e essas pessoas... Muita pena.
que são assim muito viris, é uma dança muito máscula, é a dança mais sensível máscula que eu já vi em toda a minha vida, muito, muito forte, né? Com gritos poderosos. Então, aqui representa, né, ele saltando, né, a coragem, né, no flutuador aqui de junco para poder buscar o ovo. Né? Então, é uma representação, eles fazem isso, então, alguns dias da semana. E aqui é uma representação contemporânea do que seria o homem-pássaro, né? Essa figura, então, híbrida, né? Metade homem, metade pássaro. Nós vemos aqui que tem pés, né, que parecem humanos, mãos humanas e a cabeça de um pássaro. Então, você falou isso, né? Eu tenho um moai que o meu marido trouxe da Ilha de Páscoa e tem uma figura atrás, que acho que nem dá para ver aqui, eu nunca entendi o que era. Eu achava uma figura esquisitíssima. E agora eu entendi tudo. É ele. Eu não conseguia decifrar o que era isso. Não dá para ver aqui, está longe da câmera. E agora eu entendi. Afasta um pouco, porque essa figura é maravilhosa. É o híbrido. Sim. Ainda na atualidade, eu vou falar então de outro mistério da Ilha de Páscoa, que é a escritura. É uma das escrituras indecifráveis da humanidade, que se chama Rongorongo. O Rongorongo, então, são tabletes de madeira que têm signos. E esses signos, nós vemos signos que parecem peixes, que parecem bastões, que parecem figuras antropomórficas, são muito misteriosas, já foram catalogadas o corpus, né, o número de tábuas que existem no mundo hoje são 26 espalhadas nos museus do mundo, Roma, Londres, Paris, Nova York, Berlim, Santiago e algumas ilhas da Polinésia. Ai, gente, eu queria uma também. E foram catalogados 14 mil signos. Então, sendo que 596 são signos de base, ou seja, é muito signo para poder constituir um alfabeto. Então, crê-se que seja uma escritura sagrada e que descreve a criação do mundo, segundo um filólogo da Polinésia, chamado Stephen Fisher. Então, vários linguistas e pesquisadores do mundo trabalham sobre isso, tentando traduzir esses textos. Agora, o mais interessante, Patrícia, é o seguinte, é que ele tem uma semelhança muito grande com uma escrita proto-índica descoberta no Vale Indus, ali em Ararapa, do 3º milênio antes de Cristo. Então, essa pesquisa... Peraí, agora explica para quem não sabe onde é, aonde é isso? Onde é o Gararapa? No Vale Indus. Fica no Vale Indus. Isso é na Índia? Na Índia. Agora eu vou ter que confirmar, só um minutinho. Sim, é na Índia. Mas deixa eu falar uma coisa mais precisa. Engraçado que quando eu vejo isso, me lembra um pouco o Ogham, que era uma língua também ritualística, usada pelos druidas, que eram símbolos rúnicos e que se perdeu também no tempo, a tradução do Ogham, porque era uma tradição, uma cultura oral, na medida que os druidas foram morrendo, não se passou. Que eu acho que é o caso disso, foi uma tradição oral, na medida que foram morrendo as pessoas que entendiam, né, que conheciam, você vai perdendo os saberes, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante no nosso mundo, a gente proteger os povos tradicionais que sobraram, porque a morte de um povo, de uma língua, é a morte dos saberes ancestrais, né? Verdade. Eles são cultura viva, né? Sim, e às vezes também de conhecimento, né? A literatura teosófica fala disso, né? Às vezes é preciso que a humanidade perca determinado tipo de conhecimento que seria muito avançado. Porque imagina um conhecimento muito avançado na mão de pessoas de má índole. Né? Mas você sabe que eu já ouvi falar, eu já ouvi algumas pessoas, líderes de tradições diversas,
falando isso. Esse conhecimento que existia precisava ser perdido. E de que muitas vezes o conhecimento druídico não ficou, porque eu já conversei com uma pessoa que era do druidismo na Inglaterra, e ele me falou assim: existia um conhecimento muito grande mesmo de materialização, desmaterialização, mas esse conhecimento precisava sair do mundo por causa disso. As pessoas. É uma civilização muito belicosa, muito tecnológica. Com esse conhecimento, a destruição podia ser em massa. Né? Eles podiam usar isso junto com a tecnologia e fazer. Então, tinha que sair do mundo. As pessoas não tinham consciência para usar. Porque às vezes a gente se questiona, né? Por que certos conhecimentos não chegaram? Eram tecnologias espirituais, né? Mas eu acho que existia um propósito divino de não deixar isso chegar mesmo, e às vezes os próprios guardiões da cultura não querem passar mais. Eu já conversei com uma liderança de uma tradição que está acabando, e ela me falou: não vou mais passar para ninguém, porque isso não cabe mais nesse mundo que a gente vive hoje. Vai morrer, a pessoa dizendo que a tradição vai morrer com ela. E são tecnologias espirituais que a gente não passa. Quer dizer que o nível de consciência do nosso mundo está trash, né? A gente está evoluindo tecnologicamente e sem evoluir espiritualmente e emocionalmente, né? Enfim. Isso que você disse é muito interessante, porque na literatura teosófica conta que a Atlântida foi destruída justamente por conta disso, né? Os homens ficaram Fala um pouquinho mais alto, eu não ouvi. Na literatura teosófica se fala... Patrícia, isso que você disse é muito interessante, porque faz uma ponte com a literatura teosófica, que diz que justamente essa civilização, que seria a quarta civilização, portanto, posterior à Lemúria, aos lemurianos, ela teria sofrido justamente pelo uso indevido das tecnologias, da magia, e utilizado isso para conquistar povos, enfim, para outros usos que não fossem usos orientados para algo que fosse bom, que fosse do nível espiritual, né? Então, tem os ajustes kármicos, e nesse momento ela começa, né, uma série de cataclismas, e ela vai afundar, né? Na verdade, não foi só um dilúvio, um tsunami, foram vários. E a última que fica é a ilha de Poseidones, né, que Platão fala nas obras do Timeu e do Crato. E depois a doutora Kennedy que vai voltar aqui no canal para falar especificamente sobre isso. Então, vocês fiquem ligados aí. E isso não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje também, né? A gente está vivendo num momento que eu acho bem parecido, de ajuste kármico. Sim, eu disse Crátilo, mas o Crátilo é sobre etimologia. É o Timeu e um outro diálogo socrático que me fugiu o nome agora, mas depois nós colocamos ali na descrição. Tá. E eles já descobriram alguma coisa dessa língua? Essa língua? Nada. Os estudos contabilizaram né, os signos, né? E esse pesquisador chamado Hennessy, ele fez essa descoberta, nessa comparação. Veja realmente a similitude dos signos. É algo assim sensacional. Bom, por fim, eu vou falar um pouquinho mais, então. Peraí. Que foto linda! Bom, para finalizar, então, eu vou dar mais alguns dados sobre a... Patrícia, eu vou acrescentar a última coisa sobre o Rongorongo, que é muito importante. Então, para finalizar sobre o Rongorongo, o que se sabe ainda, né, que os pesquisadores já descobriram através da traceologia, né, que estuda os traços, né, deixados pelos instrumentos em determinada superfície, foi que essas placas, essas tábuas de madeira, elas eram, esses signos, eles eram desenhados com obsidiana, que é essa pedra vulcânica, essa daqui veio da Ilha de Páscoa. Com essa pedra, então, eles faziam o rascunho, e depois o entalhe era feito com dentes de tubarão. Então,
há certamente uma sacralidade nisso, né? Então, uma gênese com o próprio material, com o próprio corpo da ilha, e depois com um elemento sagrado, com um animal, com dentro desse animal, era feito, então, essas incisões. Para concluir, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a literatura teosófica. Né? Da onde veio o nome Lemúria? É muito interessante. Então, o nome Lemúria, na verdade, ele vem dos anos 1850 a 1860, de um zoólogo e geólogo chamado Philip Luke. Vou falar novamente. Esse nome Lemúria, ele foi cunhado por um geólogo e zoólogo chamado Philip Scattler, entre os anos 1850 e 1860. Esse zoólogo ele estava preocupado, ele direcionou as investigações dele, ele queria descobrir como se dava a distribuição de determinados mamíferos em zonas geográficas tão distantes no planeta. Em especial os lêmures, que são os macaquinhos, que são os primatas. Então, ele lançou uma hipótese que haveria uma plataforma, né? O mundo teria o continente seria, o mundo teria uma outra configuração, e que o Oceano Índico, ali existia uma plataforma que ligaria, então, a África, por exemplo, à Austrália, no Oceano Índico. Então, ele deu o nome desse continente, dessa ponte, né, dessa massa de terra, de Lemúria, na literatura dele. Então, o que acontece? Alguns anos mais tarde, 20 anos mais tarde, Blavatsky, que é uma escritora, uma exploradora e uma investigadora russa, que funda a Sociedade Teosófica, que é toda essa literatura, essas informações, né, que a gente está compartilhando, ela funda a Sociedade Teosófica. Então, ela retoma esse tema no primeiro livro que ela publica, que se chama Isis Sem Vela. Né? Mas ali ela fala muito brevemente desse nome e usa o nome Lemúria. Em 1888, ela lança um conjunto de livros chamado Doutrina Secreta. E, nesse conjunto de livros, ela dedica especial atenção à origem do homem, antropogênese. Né? Gênese, né, a origem do homem. Então, aqui ela vai falar de todas essas raças. Né? Nós estamos, então, na quinta raça raiz, ou civilização. Né? Então, ela vai falar sobre isso. É uma literatura difícil, que às vezes a gente precisa ler uma ou duas páginas e refletir, porque tem muitas notas de rodapé, muitas citações. É realmente uma literatura muito interessante. Bom, e aqui, então, ela pega, não pega, mas ela adota o nome proposto por Scattler e vai falar, então, de Lemúria. Então, ela diz que, né, Lemúria teria sido esse gigantesco continente onde se desenvolveu a terceira humanidade. Essa humanidade foi destruída por tremores e fogos subterrâneos, né? Foi completamente diferente de Atlântida, que foi pela água, né? Mas a Lemúria, então, foi por fogos, né? E é interessante que a Ilha de Páscoa tem toda uma origem que vem do fogo, né? De vulcões, né? E que aos poucos, né, depois de todas essas catástrofes, foi para o fundo do mar. E aí é interessante que a geologia fala que ela está a tectônica dela está na litosfera a 3.600 metros de profundidade, né? Então, não sei assim, se nós temos tecnologia suficiente até esse ponto, né? Até gostaria de saber se nós temos tecnologia, que já foi feito, por exemplo, uma prospecção, né, submarina e subaquática desse local. Né? Quem sabe? Bom, que esse continente, bom, um continente, né, e uma raça inteira passa por sete ciclos e o planeta também. Né? Então, houve algumas configurações,
Mas, inicialmente, ela englobava, era uma massa de terra única que englobava o oceano, vou falar da esquerda para a direita, né? O Atlântico, o Índico e o Pacífico. Então, era algo que era muito grande. Teve determinado momento, não é, com a modificação, são milhões e milhões de anos, que algumas partes foram afundando, outras ficando, né, na superfície, inclusive ali na costa da Califórnia, teria vestígios, né, dessa civilização, também atlântica, e que ela pereceu 700 mil anos antes do Eoceno. Eoceno é um... Em termos de data, a Lemúria teria perecido, segundo a autora, segundo Helena Petrovna Blavatsky, 700 mil anos antes do Eoceno, que é uma época muito antiga na história geológica do mundo, que teria iniciado há 56 milhões de anos. Ou seja, é uma coisa muito arcaica. 56 milhões de anos começa o Eoceno. Peraí, o Eurocentro ou Eucentro? Só para eu depois procurar. Eoceno. Eucentro. E esse Eucentro é não sei quantos milhões de anos atrás, geologicamente. Não, a palavra é Eoceno. Eoceno. Ah, tá. Que é um período que aconteceu milhões de anos atrás. Sim, é um período geológico. É um período geológico. E a Lemúria ainda seria 700 mil anos antes disso. Antes, isso. Aí eu estou dando uma data geológica, né, uma data da geologia e uma data da literatura teosófica. Na verdade, quem escreve isso é Blavatsky. Né? Ela fala que teria sido 700 mil anos antes do Eoceno. E o Eoceno, segundo os geólogos, teve início há 56 milhões de anos atrás. E também, o que a gente teria hoje de descendentes, né? Passado tantos milhares de anos? Nós seriam as últimas tribos australianas, seriam os últimos remanescentes muito longínquos desse planeta, desse continente. Por fim, um pesquisador assim, aficionado em antropologia, chamado William Scott Elliott, ele vai sistematizar os estudos da doutrina secreta, vai implementar as pesquisas e vai elaborar um mapa. Nesse mapa vocês podem pesquisar na internet. Ele vai fazer um mapa de Atlântida e um mapa de Lemúria. Por quê? Ele escreveu 2 livros. Um que se chama The Story of Atlantis, né, a história de Atlantis, foi lançado em 1896. E depois ele lança The Lost Lemuria, né, a Lemúria Perdida, em 1904. Então ele traz mapa desses 2 continentes. O mais fácil é achar uma obra feita em 1925 dele, que ele reúne tanto as compilações dos estudos sobre Atlântida e sobre Lemúria em um mesmo volume. Não é? Então, e ele também vai ele vai acrescentar detalhes, né, de acordo com as investigações dele. Então, ele vai falar que os lemurianos tinham 5 metros de altura, uma pele morena e rostos achatados. Eles não tinham testa e tinham as mandíbulas, né, proeminentes. E eles podiam ver de lado como os pássaros e também podiam se deslocar para frente e para trás com muita facilidade e se reproduziam com ovos, né? Que é o que a gente viu. Parece um pouco isso aqui, né? A descrição dele parece um pouco um Moai, né? Sim, sim. Um outro dado muito interessante. Então, o que eu estou falando são o que aconteceu em milhões de anos. Eu não estou especificando aqui qual foi a fase, não é? Mas também ele diz um dado muito interessante, que a Blavatsky também fala, que é o seguinte, que foi nessa terceira raça que esses homens, né? Porque é na quarta raça que nós temos o homem tal como nós conhecemos hoje,
com esse corpo físico, né? Com esse corpo físico parecido com o que temos hoje, então foi na quarta raça. Mas que aqueles homens da terceira raça, eles cruzaram com animais e para produzir ancestrais humanos semelhantes aos macacos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a teoria de Darwin, né, que a hipótese que ele levanta aqui, nós descendemos do macaco, coisa que a igreja diverge, que não é Adão e Eva, a literatura teosófica ela vai falar dessa evolução, né, do homem, mas que em determinado momento a consciência do homem baixou e ele se reproduziu com macacos, e daí vieram o chimpanzé, o gorila e o chimpanzé, o gorila e um outro primata. E por isso são tão próximos, né, a nós, homens e mulheres. Então é muito interessante, porque é um pouco da teoria. O Darwin estava quase certo, segundo a literatura teosófica, né? Estou fazendo um paralelo. Então ele fala que o homem descende do macaco. E a literatura teosófica fala, não, é o contrário, é o macaco que descende do homem. Entende? Eu acho isso muito interessante. Isso explica muita coisa, na verdade. Patrícia, se nós somos seres divinos, haveria algum motivo da divindade criar homens e mulheres a partir do animal? Né? O que eu entendo é que cada reino ele tem o seu próprio dharma, ele tem o seu próprio objetivo, a sua própria missão, né? O seu sentido. Então, as rochas têm ali a função de serem rochas, os vegetais têm a função de serem vegetais, os animais têm a função de serem animais, e os homens têm a função de serem homens, né? De serem cada vez mais humanos. Então, esse Criador, né? O Uno, esse Deus, né? Enfim, Brahma, que recebe vários nomes, né? Essa inteligência divina e criadora não teria motivos, né, para fazer uma origem dessa, né? Então, mas deixa eu entender uma coisa. Como a Lemúria foi há tantos milhões de anos atrás, dessa raça sobraram seres e animais que foram evoluindo na Terra, segundo a teosofia, ou eles foram todos destruídos por esse movimento de placas tectônicas e aí surge a Atlântida? Ou não, a Atlântida já seria o resultado de milhões de anos de evolução que vem dos seres desde a Lemúria, segundo a teosofia? Não, os seres nunca são exterminados por completo, segundo Blavatsky. Ela diz o seguinte, que aí vem uma nova raça, que é o Atlântida, e eles, né, os Atlantes, eles coabitam. Eles coabitam. Tanto é que se diz que os últimos remanescentes da Lemúria seriam algumas tribos na Austrália, que estão vivos até hoje, né? E os Atlântides, então, são quem? Ela vai chamar de raça ariana, que somos nós, essa raça mais branca. Então, a raça lemuriana tinha cor mais avermelhada, mais escura. Né? Mas aí, para a teosofia, os Atlantes surgiram da onde? De uma evolução dos lemurianos? Não evolução. Então, aí já é uma questão mais complexa, que aí eu aconselho ler Antropogênese. Entendi. Né? Tá existe uma ação, existe um progenitor, enfim. Mas eu sugiro que, eu acho que é o objetivo, inclusive, né, dessa apresentação do canal, que as pessoas busquem aprofundar conhecimentos para encontrar a sua verdade, né? Porque todo conhecimento que se produz é muito bonito. Então, pode mesclar tudo, pode mesclar ciência, pode mesclar religião, filosofia, não tem nada de errado nisso. O importante é encontrar a sua verdade, se sentir bem com aquilo. Então, o que se diz é que essas duas civilizações coexistiram num determinado momento, não é? Patrícia, então, para fechar essa parte da literatura teosófica, tem um dado também muito interessante, que é o seguinte:
Não vou falar isso não, porque isso vai ocupar muito, muito espaço. E é outra coisa. E depois a gente vai falar de Atlântida também. Então, pergunta sobre Atlântida, depois vocês assistem aí Grécia e Atlântida, que vai ser um outro episódio, um dia. É um dia que eu preciso preparar e isso demora muito. Patrícia, então, para finalizar essa parte sobre a literatura teosófica, eu vou ler aqui da página 334 o que é dito. Eles construíram cidades colossais. Está se referindo à civilização lemuriana da terceira raça. Eles construíram cidades colossais. Com terras e metais raros, eles construíram. Com os fogos, expelidos com a pedra branca das montanhas e a pedra negra, talhavam suas próprias imagens em tamanho natural e a sua semelhança e as adoravam. Então, isso responde a uma pergunta que você teria feito, né? Quem seriam? Né? De quem eram os Moais? Se eles tivessem sido feitos pelos lemurianos, quem eram eles? Mas aquilo que você descreveu também de como era o aspecto dos lemurianos parecem muito os Moai também. Sim, então assim há muitas convergências, né? Eu acho que entre a ciência, entre a teosofia, e eu acho muito bonito toda essa produção de conhecimento. E bom, e cada um pode escolher a sua verdade. Eu gosto muito da literatura teosófica, sempre me surpreendo quando eu leio e compreendo algo. Bom, então eu vou encerrar com algumas fotografias que eu vou chamar esse álbum de hierofania, que quer dizer o quê? É um conceito do Mircea Eliade para descrever o sagrado, né? Hierofania, então, é aquela aparição do sagrado, né? É quando uma pedra deixa de ser uma pedra, mas ela representa algo de sagrado para determinado povo, né? Uma cruz em madeira, como eu já dei o exemplo anterior, né? Ou na posição vertical e horizontal, ele transcende e é uma cruz e diz muito, né? diz toda uma história para um cristão. Então, esse álbum se chama Hierofania, e eu vou mostrar algumas das hierofanias que eu tive a oportunidade de presenciar na Ilha de Páscoa, em termos de paisagem. Que lindo! E aonde as pessoas podem adquirir essas fotos, Kênia? Na sua página, na internet? Você tem um livro com essas fotos? O livro vai ser editado brevemente, e se as pessoas tiverem interesse, por exemplo, para ilustrar livros ou para terem em suas casas, é só entrar no meu site e falar comigo diretamente. Então, fala, o site, qual é o site? www.keniaar, que é a abreviação do meu nome, keniaar.com. E lá vai ter diversas fotos do projeto Arqueologia do Sagrado, que são viagens da doutora Kênia pelo mundo, registrando em fotografias esses momentos de hierofania. E as pessoas vão poder acessar essas fotos também e entrar em contato para comprar. Essa fotografia foi Esses são aqueles 15 moais que você mostrou, que eles ficavam, tinham no solstício, ficavam para o pôr do sol e no outro para o nascer do sol, né? Não, que lindo esse céu, gente! Que céu é esse? Que lindo esse céu! Eu acho essa fotografia interessante, né? Que ela representa... Parece um casal, né? Sim, né? Vamos dizer, né? Os gêneros, né? O feminino, masculino, a polaridade masculina e feminina, mas, sobretudo, esse sol e esse reflexo, né? Que é como se fosse o mundo terrestre e o mundo das ideias que Platão fala, né? Onde os conceitos da beleza... E para mim também pensei num casal por estar um olhando para o outro, né? Eles parecem estar um olhando para o outro. Uau! Todas essas fotos estão no site ou só algumas? Não, essas fotografias todas é a primeira vez que eu apresento publicamente, a não ser em duas apresentações que eu fiz em Paris e uma outra aqui em Portugal.
É a primeira vez que eu mostro isso assim publicamente, que não seja restrito a uma apresentação física. E você tem, e para quem quer, vai ter um monte de gente entrando em contato para comprar essas fotos. Você já tem ideia de qual o preço delas para Não, vender? isso a gente discute. Eu envio, então, um catálogo de miniaturas para que as pessoas possam ver, inclusive, todo o trabalho. Então, eu finalizo com a fotografia, com essas não com essa, com a posterior, mas essa fotografia eu gosto muito dessa convergência luminosa, né? Como se o humano estivesse, né, entrando, né? Veja essa figura, esse elemento, né, como se fosse humanas entrando pelo coração. E finalizo com essa, que é uma das minhas fotografias preferidas, né? Que mostra o nosso tamanho em relação aos mistérios do mundo e do universo.